Olá, muito boa tarde. Neste dia em que olhamos a proposta litúrgica do próximo domingo, temos também em conta o impulso missionário que resulta sempre de uma Jornada Mundial da Juventude e também que na próxima semana estará em foco em Fátima com um curso de missiologia. Está connosco o Frei José Nunes, dominicano e com larga experiência missionária. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui entre nós novamente, uma vez mais. Na verdade, na saída deste grande encontro mundial de juventude também, e estamos de alguma forma nas vésperas do início em Fátima de um curso sobre missão, sobre missiologia, este impulso missionário é algo na Igreja ainda muito colado à figura do missionário que parte para longe tantas vezes, mas é por sua vez, e olhando bem esta realidade, é uma marca do batismo de cada um, a que cada um está desafiado. Não é? Isso é evidente, pois nós, pelo batismo, somos constituídos membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. E, portanto, todos somos sacerdotes, todos somos reis, isto é, temos que nos pôr todos ao serviço uns dos outros. Sacerdotes quer dizer que todos rezamos e somos chamados à santificação. E todos somos profetas, portanto, todos somos evangelizadores. E, portanto, todos somos missionários. Missionários pela palavra, pelo anúncio explícito, pelo testemunho de vida. Uma pessoa pode nunca abrir a boca para falar explicitamente de Jesus ou de Deus e estar a ser missionário, porque implicitamente, aliás, há imensos documentos do magistério da Igreja que falam disso, uma pessoa, pela sua maneira de viver, pode estar a testemunhar dos valores do Evangelho, portanto, está a ser missionário. Se está a ser solidário, se está a ajudar carenciados, se está a acolher refugiados, se está a acolher quem quer que seja, quem que está a dar roupa a alguém que está nu. Quer dizer, há muita maneira de ser missionário. Também aquilo que o Henrique dizia, é verdade, a missão da Igreja ainda está muito, ou demasiado, ligada à figura clássica do missionário, não é? Aquele que partia para longe, aquele que tinha barbas grandes, que usava um chapéu também grande para não apanhar o sol das intempéries dos terrenos da missão. Bem, mas felizmente, cada vez mais, há pessoas do comum dos cristãos, digamos assim, não do missionário especial, que assumem a missão. E não apenas neste testemunho dia-a-dia, cotidiano e implícito que estávamos a falar, mas que partem mesmo em missão e fazem voluntariado missionário. E, portanto, uns vão 15 dias para uma aldeia, outros vão um mês para Angola, outros vão 2 anos para Moçambique, outros vão 1 ano para Timor. Ou para Isso é uma marca dos jovens, não é? É uma marca muito da juventude, sobretudo. É verdade que há um caso ou outro de pessoa mais idosa que também faz voluntariado missionário. Mas é sobretudo juventude. E, portanto, quando há bocado o Henrique estava a dizer que das Jornadas Mundiais da Juventude, ou de grandes eventos, ou de grandes festas, ou de grandes celebrações, devia nascer realmente esse impulso missionário, isso é mesmo verdade, porque nós todos, humanos, seres humanos e jovens ainda mais, gostamos da festa e precisamos da festa. Nós precisamos de celebrar a vida. Mas, é como dizia um bispo sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, há uns tempos antes delas se realizarem. Ele dizia, bom, isto não pode ser apenas uma semana, uns dias de festa ou de circo, acho que era mesmo o que ele dizia. Isto depois tem que haver continuidade, não é? E a continuidade, qual é a continuidade? É justamente assumir uma postura missionária. Nesse aspecto, e o Henrique também estava a dizer que agora em breve começa em Fátima um curso de missiologia. É um curso que já existe há muitos anos. Olha, eu pelo menos desde há quase 30 anos, quando vim de Angola, onde estive 9 anos, quase desde há 30 anos que eu vou lá participar neste curso, dando umas aulas. Nos últimos anos tenho ido ano sim, ano não, porque o tema que eu estou a dar é ano sim, ano não. Mas durante muito tempo eu ia todos os anos. E dava um de 2 temas, a inculturação e o diálogo interreligioso. E eu vejo que o público, entre aspas, os alunos, os participantes
deste curso de missiologia, claro, são alguns seminaristas ou, sobretudo, membros de institutos religiosos, congregações religiosas, masculinas e femininas. Mas também há muitos leigos. Nestes cursos de missão, de missiologia, também há muitos leigos. Quer dizer, há muitas pessoas que realmente se interessam pela missão e acham que faz parte do ADN, do seu cartão de identidade cristã, ser missionário, não é? Aliás, nesse aspecto, nós até em Portugal temos imensos grupos de voluntariado missionário, imensos. São dezenas. Só para dar um exemplo, os Jovens Sem Fronteira, ligado aos espiritanos, ou os Leigos para o Desenvolvimento, ligados aos jesuítas, que foram dos primeiros que apareceram, mas sei lá, a Juventude Missionária da Consolata. Há tantos, eu nem queria estar a dizer uns, porque depois podem ficar melindrados os outros que eu não cito. São dezenas. E que organizam, canalizam, direcionam esse afã, esse gosto de voluntariado missionário de muitos jovens. E eu aí gostava, talvez a gente esteja a estender um bocadinho sobre o tema, mas... Não, o tema hoje é este. Pronto, ok. E eu aí acho que há enfim, para nós cristãos, há uma maneira também própria de olhar para o voluntariado missionário, que é esta questão que eu gosto de levantar ou de lembrar. Qual é a motivação pela qual nós, e jovens, vamos fazer missão? Vamos ser voluntários missionários? Qual é a motivação? E pode haver muitas motivações. Pode haver a motivação de, eu vou porque me sinto bem. Está bem, se sente bem, melhor. Se não vai aborrecido, melhor. Eu vou para que Deus fique contente comigo. Sim, Deus gosta muito de ficar contente connosco. E se a gente ficar contente com Ele, melhor. Eu vou que é para até ganhar alguns méritos, entre aspas, e poder ir para o céu. E isso descontar dos meus pecados. Bom. Até há motivações interesseiras do ponto de vista profissional. Hoje, há empresas, muitas, que ao analisarem currículos vitae das pessoas que se candidatam a um emprego, se a pessoa tem lá uma experiência de voluntariado missionário, isso conta muito. Conta. Portanto, e eu conheço jovens que fazem voluntariado missionário, que nem são crentes religiosos, mas a pensar nisto. Portanto, há muita motivação possível para fazer o voluntariado. E eu sou muito pragmático. Eu, desde que se faça o bem, isso é que eu quero. Mas nós, cristãos, a nossa motivação não é nenhuma dessas que eu estive a enunciar, ou de outras que eventualmente se possam. Qual é a nossa motivação para fazer voluntariado missionário? É fazer o bem ao outro, porque o outro está carenciado e é meu irmão. O outro é imagem e figura, imagem e semelhança de Deus. O outro é o próprio Jesus, porque o Evangelho, capítulo 25 de São Mateus, diz: sempre que destes um copo de água a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Sempre que fostes visitar um preso ou destes de comer a quem tinha fome, foi a mim que o fizeste. Portanto, a motivação para o cristão não há de ser de nenhum tipo interesseiro. Há de ser fazer o bem porque o outro tem a dignidade de ser humano, é a imagem e semelhança de Deus e precisa. E até Deus se identifica com ele. E há de haver também aqueles que partem com determinada motivação e que depois vêm com uma revelação ou com uma descoberta diferente. Henrique, isso é muito verdade, porque isso é mesmo verdade. Muitas vezes vai-se com uma ideia e depois vem-se completamente transfigurado no bom sentido, não é? Aliás, é muito engraçado, porque isso faz-me lembrar uma coisa, que o Papa João Paulo II disse quando foi visitar, ele fez muitas viagens, foi o Papa que fez mais viagens, não é? E numa das viagens que fez à África, ao Congo Democrático, nessa altura chamava-se Zaire, a República de Zaire, ao lado de Angola. Isto foi em 80 ou 82, já não sei, 1980 ou 82. Portanto, estes jovens missionários agora voluntários ainda não eram nascidos. Bem, e ele disse uma coisa lá muito engraçada, disse muitas importantes, e uma foi esta: na missão
não sabemos quem sai mais beneficiado. Se o missionário, se o evangelizando, aquele a quem se ensina a missão. E eu costumo brincar dizendo, bem, o Papa não sabe porque nunca foi missionário, mas eu sei que quem ganha mais é o missionário. Portanto, nós podemos ir com boas intenções, motivações de querer também falar de Jesus, testemunhar do Evangelho. Mas quem recebe mais, quem acaba por se enriquecer muito, é aquele que vai. Porque o contacto com os outros, com novas culturas, com novas ideias, com novos cheiros, com novas cores, com novas mentalidades, com novas religiões, com muita fé. Olha, isso tem a ver com os textos que vamos falar agora. Exatamente, deste domingo. Nestes lugares para onde vamos em missão, já há muita fé. Pode não ser explicitamente cristã, mas há muita fé. E, portanto, a gente aprende muito e a gente vê o Espírito Santo presente lá. A gente vai para dar o Evangelho e, afinal, vemos que Deus já lá está. Deixa-me só dizer mais uma coisa que eu acho muito bonita. O Concílio Vaticano II, na Ad Gentes, a uma certa altura diz assim, o Espírito Santo antecipou-se visivelmente à ação apostólica. O que é que isto quer dizer? Isto é reportarmos-nos a um texto do livro dos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro foi para a Samaria, no norte da Judeia, fazer evangelização, e foi para a casa de um pagão, chamado Cornélio. Era pagão, não era cristão, não era judeu. Não. E o Pedro batizou a ele e à sua família. E quando vem para Jerusalém, os cristãos de Jerusalém, que eram todos judeus, disseram, tu entraste em casa de um pagão. Esse nem sequer era judeu, não pode ser cristão. E Pedro respondeu assim, como é que eu podia recusar o batismo a alguém que já tinha o Espírito Santo? Isto é brutal, isto é extraordinário. E é por isso que o Vaticano II lembra isto, dizendo o Espírito Santo antecipa-se visivelmente à ação apostólica. Um leigo missionário, ou um padre, um frade ou uma freira missionária, vai para longe ou para mais perto fazer missão, a primeira coisa que ele faz, ou tem de fazer, é descobrir onde é que o Espírito Santo já lá está. Para isso tem que se esvaziar um bocadinho da carga que já leva daqui. Exatamente. Mas esta abordagem das leituras deste 20º domingo do Tempo Comum estão muito nesta linha. Estão muito nesta linha. Já vamos aí. Vamos escutar então esta parte do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia. Então uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Ele respondeu: Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Temos aqui, então, alguém que não gravita no universo judaico, não é? Pois, e que é dura esta reação de Jesus, parece que não está lá para aquele povo, para aquela gente, mas percebe, lá está, esta presença do Espírito e a atitude de fé naquela mulher. Claro, exatamente. Bem, haverá muitas explicações para essa primeira atitude mais dura, entre aspas, de Jesus. Eu acho que isto é muito simples. Jesus estava lá para passar férias. Foi para o estrangeiro, foi para Tiro e Sidon. Foi-se afastar do bulício tremendo em que ele andava, não é? Então saiu do país. Galileia fica ao norte e ele foi para Tiro e Sidon, um pouco mais longe. Olha, era como se ele andasse no Minho e fosse para a Galiza.
Ok, pronto. Foi passar férias. Para descansar. Mas, claro, logo lá se alaparam a ele, não é? E não o largaram. E, portanto, é normal que Jesus, que queria era descansar, também dissesse, agora não, deixa-me cá. Jesus também era humano. A humanidade de Jesus vê-se de muitas maneiras. Neste texto, vê-se de outra maneira. Ele ficou espantado com a fé da mulher. Que isto mostra a humanidade. Jesus também se espantava. Jesus não era impassível. Jesus chorava, Jesus ria, Jesus ficava espantado. Jesus às vezes entrava como que em êxtase, em euforia. Eu te bendigo, ó Pai. Jesus era humano. Bom, mas aqui realmente, para além desse aspecto mais, enfim, caricato, digamos assim, temos realmente Jesus diante de uma mulher que não é judia, não é do povo de Deus, cá está, como dizia o Henrique, não gravitava no mundo judaico, mas que tem muita fé. Jesus diz que encontrou nela muita fé. E isso enquadra-se muito naquilo que estávamos a dizer há bocado, por coincidência, digamos assim, ao falar da missão. Nós, ao ir à missão, ao irmos ter com pessoas que não gravitam no universo da Igreja, têm fé. Olha, eu vou dar um exemplo, lembro-me agora. Aqui há um mês fui a um santuário, não vou dizer qual, um santuário cá em Portugal, e o sacristão, eu cheguei um bocadinho antes, um quarto de hora antes, eu ia lá celebrar uma missa com um grupo, e o sacristão do santuário disse-me, padre, veja lá se está tudo bem no altar, porque eu estou aqui há pouco tempo e eu não percebo nada disto, eu nem sou crente, eu sou ateu. Eu disse, sim, senhor, muito bem. Quer dizer, você veio para aqui, é ateu, mas está aqui num santuário religioso, é porque você precisava de um emprego, não é? Pois é isso mesmo e tal. Mas você se calhar acredita em alguma coisa, disse-lhe eu. Então começámos na conversa e tal. E a uma certa altura, ele dizia assim, há uma coisa em que eu acredito, é no respeito. E não se calava com aquilo, o respeito. O respeito uns pelos outros. Eu respeitar os outros. A gente respeitar os outros. Eu acredito no respeito. Ora bem, Jesus também viu, numa pessoa que não era do povo judeu, viu muita fé. E isso realmente é um exemplo para nós. Também nós somos desafiados a ter a fé desta mulher e, portanto, a confiar em Deus e bater à porta de Deus. Aliás, Jesus disse nos Evangelhos, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, procurai e encontrareis. Portanto, ter fé, ter fé. Agora, claro, depois há aqui uma grande temática que, se calhar não vale a pena estar agora a falar muito disso e deixá-la para a primeira leitura, que é a problemática, digamos assim, da relação de Jesus com os estrangeiros. Esta mulher é uma estrangeira. E avançamos então para essa análise de Isaías. É aí que surge esta figura dos estrangeiros, não é? Exatamente. Também eles não ficam excluídos. Não ficam. Ainda que é muito engraçado, há a necessidade, em relação ao texto de Isaías, ainda há a necessidade de purificar um bocado a coisa. Já é uma coisa maravilhosa o que ele diz. Ele diz que também os estrangeiros podem ser boas pessoas. Também Deus pode acolher bem os estrangeiros. Isto, para um povo altamente nacionalista, desconfiado dos estrangeiros, que dizia que o simples contacto com o estrangeiro o podia tornar impuro, que proibia os casamentos com gente que não era do povo, de Deus, dos judeus. Só dizer isto, que o estrangeiro também pode ser amigo de Deus e Deus amigo dele, já é muita coisa. Só isso para nós já nos devia pensar hoje, porque esta problemática dos estrangeiros existe desde há milhões de anos, desde que há seres humanos no mundo, não é? Bem, também nós hoje, se nós tivermos esta mentalidade, nós vamos dizer assim, eu não tenho direito a ter medo dos estrangeiros, eu não tenho direito a olhar para o estrangeiro como uma ameaça. O estrangeiro é meu irmão, o mundo é de todos, cada um pode e deve circular onde quiser, somos todos irmãos. É um pouco o que o Papa Francisco tem dito muitas vezes e escreveu esta maravilhosa encíclica Fratelli Tutti. Nós somos todos irmãos. A terra é de todos. Não há direito de excluir ninguém. Bom, e por isso é uma vergonha isto que se passa na Europa a deixar morrer pessoas no Mediterrâneo, pessoas que querem vir da África para a Europa, não é? Bom, e a fechar as fronteiras. Portanto, isto já seria muito importante. Mas há ainda aqui uma coisa.
há aqui uma coisa que necessita de purificação. É a parte final do texto que diz assim: bom, todos esses estrangeiros podem salvar-se, digamos assim, desde que venham a Jerusalém, venham à Cidade Santa, venham ao Monte Sião, se convertam ao verdadeiro Deus. Ora, é como quem diz assim: bem, vocês estrangeiros podem salvar-se, mas têm que se converter cá, a nós, ao nosso Deus, às nossas culturas, à nossa cultura. E o Novo Testamento vai superar isso. E Paulo, na segunda Claro. carta aos Romanos, já foca essa questão. Foca essa questão. E essa é a segunda leitura. Os estrangeiros, os que não são do povo de Deus, e hoje, mutatis mutandis, quer dizer, fazendo a transposição, podemos dizer, os que não são da Igreja, com certeza que Deus é amigo deles, que se vão salvar certamente, até porque, como diz a carta a Timóteo, Deus quer que todos se salvem, não é? Portanto, Deus dá a graça a todos, porque todos precisam da graça para se salvar, não é? Bem, então, o que Paulo luta é por isto, é que o não-judeu também se pode salvar e não tem que adotar a cultura dos judeus, não tem que se converter, entre aspas, à cultura dos judeus. A lei de Moisés é a grande temática de São Paulo, na Carta aos Romanos, na Carta aos Gálatas e em vários outros lugares. Nós, cristãos, somos justificados pela fé. Não é por sermos judeus, ou portugueses, ou gregos, e ter este costume, ou aquele outro. Não é nada. Cada um tem a sua cultura, nasceu no sítio onde nasceu, e pode ser cristão e salvar-se com essa sua cultura. O que nos salva é a fé em Jesus. E esse é o grande desafio da inculturação também, da atividade missionária. Não temos tempo para ir hoje por aí. Isso. Noutra O altura... Henrique já podia ser professor de teologia, pá. Não temos o tempo, não nos permite ir mais longe, mas fica o essencial também desta proposta bíblica deste próximo domingo. Obrigado, Frei José Nuno, por esta partilha. Ficamos por aqui. Já sabe que amanhã, pouco depois das 6 da manhã, pode escutar na Antena 1 o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.